tudo certinho, hoje vamos iniciar mais um Papo de Escola e dessa vez a gente vai fazer uma série com 3 ou 4 episódios, a gente está decidindo ainda, tá? Mas provavelmente 3 a 4 episódios e essa série falará ou abordará a questão da avaliação. E nesse episódio 1, esse a gente tem certeza que é o primeiro episódio, então o resto a gente está vendo ainda. Mas nesse episódio 1, a gente vai tratar, avaliar. Como assim, meu povo? Me diga aí, o que danado significa isso? Por que avaliar? Então, a gente vai trazer essas ideias aí, né? Dentro do ambiente do ensino médio, superior, até corporativo, porque a gente tem pessoas que trabalham no ambiente corporativo aqui que podem trazer isso aí, para a gente poder compreender melhor essa questão de avaliar. Tá? Então, a gente vai começar essa discussão, mas antes de começar, discussão não, conversa, brincadeira, diálogo, porque vai estar um discordando do outro aqui, eu tenho certeza disso. A gente só conversando antes já estava dando discordância, quando começar aqui no meio é que vai dar bronca mesmo, e a ideia é essa, tá? Quanto mais ideias diferentes, melhor, tá? Porque se todo mundo pensa igual, a gente não estaria aqui, né? Tem esse detalhe. Mas, então a gente vai trazer em primeira mão o nosso colega Vini. Tá? Lembrando que a gente ainda tem Lara, tem Lu, tem Bel, todo mundo vai falar, e eu também, que vou dar meu pitaco, que eu não sou besta, né? Então, Vini vai vir aí para dar a opinião dele, avaliar como assim, por quê, para quê, a gente vai discutir isso agora. Fala aí, Vini! Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está assistindo esse material aqui. Que assunto complicado, Rodrigo, que assunto... Bom, eu gosto de coisa complexa, que a gente discute junto aqui e não tem obrigação de chegar a lugar nenhum, né? Essa é um pouco da ideia, né? Inclusive, a gente está avaliando o nosso próprio discussão. Eu queria começar olhando um pouco para trás, assim, como para a nossa vida no todo, né? A nossa vida, desde que a gente nasce, antes da gente nascer, a gente já está dentro de um processo de avaliação. Quantas semanas a gente passa dentro da nossa mãe? E aí nasce, qual o tipo de parto? E como é que foi o processo, a amamentação e tudo mais. Então, a gente está inserido num grande grupo de avaliar tudo. E a gente avalia resultado, avalia processo, e a gente vai falar um pouquinho melhor disso, claro, com recorte, mais voltado para educacional, né? A gente avalia uma receita, a gente avalia relacionamento, a gente avalia, inclusive, a vida, né? Quando, às vezes, a lápide é uma avaliação, né? Uma avaliação muito curta de uma vida, né? Quem fez, o que fez, como se a gente pudesse torcer, né? Fazer um suco, um concentrado de vida e obra de pessoa A, de pessoa B. E aí eu queria começar um pouco disso, assim, quando a gente fala avaliar, como assim, trazer talvez o porquê, por que a gente avalia, né? E qual é essa necessidade que a gente tem de estar avaliando? Será que a gente não consegue só viver o momento com a intensidade que tem, ou com o aprendizado que ele tem? Eu queria ouvir um pouquinho também da galera e daqui a pouco eu volto um pouco mais. Na verdade, responder contra a pergunta é melhor ainda, né? Porque você instiga outra galera a pensar também. Gostei da estratégia, né? E, quem é o próximo aí que vai querer contribuir aí? Ô, Vini, eu queria começar falando um pouco sobre essa sua provocação. Aqui é a Lara, bem-vindo todo mundo. Eu acho que a gente começou a fazer métodos de avaliação porque começamos a perceber padrões. E aí a avaliação começou a ser feita para saber se as pessoas estavam dentro ou fora dos padrões. Padrões dentro de tudo, padrão de peso, padrão de idade, padrão de aprendizagem, padrão de tudo, né? Então, acho que é muito sobre isso também. A gente começou a avaliar para se comparar e para comparar com um padrão específico. Muito porque é difícil a gente saber como está o nosso desenvolvimento se a gente não tem esses parâmetros, né? Então, essa avaliação, eu acho que ela surgiu com a necessidade de se definir parâmetros para se comparar, não só com os outros, mas com a gente mesmo. Qual que é o nosso desenvolvimento? Quais são os fatores quais são os estágios que a gente passou para se desenvolver? E aí eu acho que a avaliação dentro do contexto escolar é isso, é para saber se você atingiu determinados padrões que a gente chama de desenvolvimento, né? Se você conseguiu atingir aquilo para passar para o próximo nível.
Então, eu vejo que as avaliações, elas nasceram dessa necessidade de se comparar pessoas que são indivíduos tão diversos com padrões e com uma estrutura, assim, colocar todo mundo dentro de uma categoria, eu diria assim. Na verdade, pelo que Lara falou, a avaliação surgiu pelo critério de alguém. Alguém criou padrões e quis saber se os outros se encaixariam dentro desse padrão. Isso é um problema da avaliação, né? Os critérios que você vai utilizar na avaliação já é um problema, né? Os parâmetros. Então, você sempre vai enquadrar dentro de um grupo de parâmetros que tem que ser bem definidos, no caso, né? Aparentemente. E aí, Lu, o que é que tu traz para a gente aí? Pois é, eu fiquei pensando nisso que a Lara trouxe, né, dessa questão do padrão, das comparações, e acaba que, né, isso remete um pouco a essa ideia da gente ter uma certa expectativa, né, daquilo que é, vamos dizer assim, o nosso gabarito, né, ou o que, né, vamos pensar assim, dentro, por mais que a gente saiba que tem uma diversidade, a gente ainda fica, né, naquela, vamos dizer assim, pensando numa curva de Gauss, assim, lá onde é que cada um mais ou menos tem que se distribuir, né, e como acaba sendo complicado isso, né, porque quando a gente vai entender esse histórico, assim, da avaliação e esse jeito, assim, né, de ter que comparar, de ter uma série de critérios estabelecidos e tal, como a gente acaba perdendo a questão do processo, né? Como isso acaba ficando meio esquecido, porque a gente passa a ser avaliado para ter um número, normalmente, né? Ou, enfim, uma categoria, enfim, que nos coloca dentro de algum lugar dentro dessa curva, né? E nem sempre a gente consegue olhar para esse processo de como a gente chegou até ali, ou, enfim, poder olhar ele de uma forma um pouco mais ampla. Mas, ao mesmo tempo, embora tenha um lado meio negativo nisso também, eu acho que em alguns momentos, né, tu tá dentro de alguns parâmetros, tu também poder entender, né, em que ponto dessa curva tu tá, também pode ajudar a ajustar algumas rotas, né? Estava vendo o Vini antes com a Nicole, ele estava pensando, né? Que com um bebê pequeno, o que acontece, né? Tu vai no pediatra e ele te diz em que ponto da curva tu tá, se o bebê está muito abaixo, né? Muito assim, isso também é extremamente importante. Claro que a gente tem que olhar o olhar de cada um, mas, né, se a gente tem uma criança que está, por exemplo, muito abaixo na curva, por exemplo, do peso, a gente precisa ajustar alguma coisa, né, na rota dela ali, né, na alimentação e tudo mais. Então, também, né, esse parâmetro quantitativo, ele também pode nos ajudar. A grande questão é como é que a gente pode não ficar preso, né, nesse número, nessa avaliação e poder ir um pouco além, assim. Fiquei pensando um pouquinho nisso. Massa, top. Até agora a gente já viu um monte de coisa, né? A gente já viu que tem a ver com a questão de comparar, né? A definir critérios, gerar expectativas e, como o Lu deu a entender aí, dar um direcionamento. Será que eu estou fazendo certo? Será que meus alunos estão andando na forma que eu acredito certo? Porque é no que eu acredito, né? Mas isso é importante, né? Dar direcionamento, avaliar o que está acontecendo. Mas vem cá, Bel, e no ambiente corporativo? É muito diferente do ambiente educacional? Me diz aí. Então, eu estava pensando aqui, me veio muito na mente. Oi, pessoal, tudo bom? Me veio muito na mente o filme B-Movie, que quando as abelhas chegam numa certa idade, elas têm que definir qual é a atividade que elas vão executar na colmeia até o final da vida, né? E aí esses métodos de avaliação que a gente pré-definiu em algum momento da nossa vida, eles acabam sim definindo o que nós vamos executar para o resto da vida. Então, traz essa dualidade que a Lu acabou de falar, né? Que horas pode ser extremamente positivo, porque a pessoa está realmente plena naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela executa, na atividade que ela executa super bem, e também pode trazer aquela não observação para um recálculo de rota, para observar se a pessoa realmente tem aquela aptidão para sempre, né? E isso num ambiente de pesquisa, num ambiente
onde a gente está sempre avaliando tudo. A gente avalia o desempenho de uma planta, a gente avalia o desempenho não é de uma, é de 100, 200 réplicas, tréplicas daquele experimento. Então, por exemplo, quando a gente executa essas avaliações, a gente leva em conta a luz, a quantidade de água, né, os elementos que estão presentes ali. E aí, no filme B-Movie, isso não era levado em conta. E aí, me veio isso muito, muito presente, assim, porque cada abelha era um ser. E aí, logo, nem sempre ela poderia querer aquela vaga, ela queria uma outra vaga, mas ela não tinha aptidão para ser uma abelha que cata pólen. Ela tinha aptidão física para ser um administrador. Então, esse tipo de comparações começaram a surgir na minha cabeça diante do que a gente tem hoje dentro do ambiente educacional, dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de pesquisa, onde a gente tem muitas nuances e muitas vezes a gente preza para as nuances macro, né, para as que se apresentam em padrões para a gente. Bel, eu acho que isso que você falou me lembrou de uma coisa aqui. A gente está falando muito da avaliação como uma ferramenta de comparar pessoas ou de saber se as pessoas estão num desenvolvimento esperado, né? Eu acho que a gente pode puxar um pouco para o lado interno também. Eu acho que essa avaliação externa ajuda a gente a descobrir quem somos, o que somos, o que fazemos de muito bem. Porque, por exemplo, eu vou contar uma história aqui. Depois que eu vim para os Estados Unidos, eu ia começar a trabalhar e falando inglês, né? E, na minha visão, eu não era uma pessoa que conseguia fazer isso. Eu sofria muito de pensar que eu ia ter que falar inglês, escrever inglês o tempo inteiro, porque eu achava que eu era ruim. Então, assim, eu não sei dizer se eu sou boa ou ruim, porque eu não sou uma pessoa que consigo julgar o meu próprio inglês, né? E eu precisava de pessoas externas para fazer essa avaliação. E é obrigado que a gente venha para cá fazendo um teste, que é o teste de língua, de proficiência, que chama IELTS. E aí eu fiz esse teste da primeira vez que eu vim e atingi o mínimo que necessitava. Falei, nossa, então acho que eu vou conseguir. Tive essa avaliação externa que me causou confiança, né? Que me gerou confiança. E aí eu falei, então acho que eu vou conseguir. E aí eu continuei, fiz meu mestrado aqui e tudo. E aí, quando eu virei professora, e eu precisava de trabalhar com a língua e tudo, eu me veio aquele medo de novo. Ai, será que eu vou conseguir? Eu não sei se na hora de estar conversando com o aluno eu vou saber, né, o que precisa e tal. E aí, depois eu fiz uma outra prova de proficiência também, e tirei uma nota muito maior do que eu esperava. Isso me deu muita confiança, porque é assim, eu achava que eu era mais ou menos, mas quando eu tive essa avaliação externa, isso me deu confiança para saber que eu conseguia aquilo. Então, às vezes, a gente não tem o parâmetro necessário de comparação, a gente não consegue julgar uma coisa, e essa avaliação externa nos dá essas ferramentas para a gente desenvolver o nosso autoconhecimento, do que a gente é bom, do que a gente é melhor, que a gente pode fazer de melhor. Isso nos dá forças para achar a nossa individualidade, apesar de estarmos sendo comparados com padrões gerais, assim, né? Eu acho que essa é a chave, quando a gente usa a avaliação a nosso favor, não para nos moldar, mas para nos mostrar o caminho que nos diferencia. Ela gera o famoso e se, né? E se, bom, eu sou boa em matemática, super. Pelo menos é o que dentro dessa avaliação aparece para mim. E se eu sou um bom ou uma boa, né? Eu acho legal esse pensamento também. A gente vê aqui vários aspectos, né, em relação à avaliação, e o que a gente chegou, o que a gente observa é que a avaliação é algo muito amplo. Desde uma autoavaliação que você pode fazer de si mesmo, até avaliar a partir de critérios pré-determinados, pessoas, né? E a avaliação em si, o que eu acho engraçado é que a gente, quando pensa em avaliar, a gente pensa em enquadrar pessoas dentro de alguns critérios que a gente pré-definiu.
E, na verdade, a avaliação deveria ser simplesmente para dar um direcionamento, né? E não, como no filme B-Movie, dizer, ó, você vai estar aqui, você tirou nota baixa, então você não é capaz. Você tirou nota alta, você é capaz. Porque, às vezes, a gente acaba transformando uma avaliação em algo quantitativo, onde, na verdade, às vezes, a avaliação deve ter um aspecto qualitativo em muitos momentos, né? Saber quais tipos de habilidades você tem para desenvolver melhor. Então, quanto mais amplo a gente tiver o aspecto da avaliação, melhor. Quanto mais a gente afunila, na minha concepção, estou falando agora no ambiente escolar, quanto mais a gente afunila, eu acho que mais a gente polda. E a gente começa a avaliar apenas o critério cognitivo e deixa de lado vários outros critérios interessantes, que habilidades que o aluno pode desenvolver, por exemplo. E isso, às vezes, acontece no ambiente corporativo, né? Porque, às vezes, a gente avalia por determinados pontos sem olhar o macro. Então, das questões da avaliação que eu vejo é justamente essa questão dela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem definida, para não virar simplesmente um aspecto do que eu acho. Não é bem o que eu acho. É onde eu quero chegar, onde eu quero ver que aquela pessoa pode chegar. Então, a avaliação num aspecto mais amplo, como a gente viu aqui, é para a gente tentar dar um direcionamento. Pô, a gente está fazendo certo? Beleza, mas ele pode ainda avançar mais. Isso seja no ambiente de pesquisa corporativa educacional. Então, e na verdade, a gente acaba chegando na conclusão que avaliar é muito difícil. Avaliar é muito difícil. Gente, eu tô real adorando aqui. Quem chegou? Nicole chegou aqui. Ela tá participando aqui também da nossa conversa. Ela tá vendo as vozes, né? Falando, gente, tem vozes. E aí eu queria trazer também um ponto, acho que é legal, assim, as contribuições estão muito legais. A importância da avaliação como economia de energia interna. Porque imagina se a gente fosse discutir cada coisa que a gente questiona da vida, do universo, dos processos, e criar um próprio critério, uma medida de comparação, né? Tem uma medida, e fosse fazer. Então, a gente precisa partir de uma economia, de energia cerebral, se a gente pensar, né? E falar, então esse é o critério, então tá dentro, tá fora, o limite é esse ou não tá? Então, a gente precisa de velocidade, né, para isso, né? Então, acho que muito antes, assim. Então, muitas vezes na sala de aula, a gente tem que estabelecer alguma régua. O que a gente pode discutir para facilitar algumas coisas, né? Mas como o Rodrigo falou, não é a questão de a gente encaixotar e definir, né, ou dar veredito final para alguma coisa, né? Eu acho que é a partir daí que a gente vai criar uma discussão muito boa também quanto a isso, né? E uma outra coisa que eu fico pensando no porquê que a gente cria esses processos e métodos, muito ligado também a tentar ser um pouco mais justo, né? Porque eu posso falar, eu gosto mais do Rodrigo porque ele tem um sotaque que eu acho muito incrível. Pronto. E aí é um critério muito subjetivo, é um critério que atende ao meu gosto. Ou gosto mais da cor de cabelo de um, do outro. Então, eu acho que acaba apontando isso. Então, acho que é uma busca por uma medida de régua, digamos assim, que seja minimamente justa. Só que depois a gente pode discutir, inclusive, o que é isso, né? Enfim, mas eu sei que a Lu quer falar, ela quer contribuir com isso também. Lu, fala com a gente. Muito legal isso que tu trouxe, Vini, porque aí a gente fica pensando, né? Como não dá para a gente ficar só no ou, a gente realmente tem que integrar as coisas e tentar chegar no e, né? Porque eu estava pensando antes o quanto acho que esse é um tema tão difícil da gente falar, porque na nossa experiência também educacional, né, a gente muitas vezes associa a avaliação ou com momentos de sucesso ou com momentos de insucesso, né? Porque, na verdade, a avaliação é o que te diz se tu vai passar ou não passar de ano, se tu merece ou não, né, uma determinada bolsa, se tu vai ou não ganhar uma determinada nota, enfim, né? A gente tem também muito associado a isso, e acho que por isso que acaba sendo tão difícil, né? Às vezes a gente... isso que tu fala da questão da subjetividade. Ora, é legal que a gente tenha objetividade, né? E isso te dá um certo parâmetro e uma certa noção de justiça, como tu disse. Por outro lado, em alguns momentos, esse acaba sendo exatamente o problema. A gente fica tão ligado na questão objetiva,
né, que às vezes a gente acaba não conseguindo entender a subjetividade. Eu me lembro, quando eu trabalhava em escola, de às vezes em conselho de classe, escutar professores que não adiantava, se o aluno tirar 5,8 é 5,8, não é 6 e não tem o que fazer, porque a questão objetiva estava ali, não tinha, né, enfim, conversa que pudesse fazer aquele professor entender que, poxa, só um pouquinho, né, a gente vai reprovar um aluno, vai, né, o que vai significar esse 0,2 na vida dele, hein? Será que vale a pena? Então, assim, às vezes as pessoas também se agarram de uma forma tão forte nessa questão objetiva que a gente também tem que poder entender essa outra dimensão. Por outro lado, é bem essa história, se as coisas ficarem totalmente soltas e cada um avalia de um jeito também, né, tem esse problema. Então, como é que a gente pode fazer esse jogo, né, do subjetivo e do objetivo, né? Como é que a gente pode fazer esse jogo de ter esses parâmetros de alguma forma tá dentro né, assim, de poder nos entender em relação ao grupo, mas também poder entender a questão da individualidade, poder valorizar toda essa questão que a Lara trouxe, né, que eu acho que é tão importante do autoconhecimento, do quanto isso vai nos ajudar, porque é fato que a gente na vida, né, assim, se a gente for parar e pensar mesmo em situações não escolares, a gente se avalia, né? Será que eu estou fazendo bem, mesmo que eu não use uma prova, mesmo que eu não use, a gente está o tempo inteiro pensando, tá, isso que eu estou falando faz sentido, esse meu trabalho está dando certo, isso aqui está tendo o retorno que eu gostaria. A gente está o tempo inteiro também se avaliando e a gente precisa disso para seguir crescendo, né? Então, a grande questão, acho que é essa, é como é que a gente pode encontrar esses, não sei nem se é equilíbrio necessariamente, porque não é uma questão de ficar, né, equilibrado, mas a gente poder entender, talvez, esse fluxo de hora, a gente tem que valorizar uma coisa, hora outra, de poder ir de um lado ao outro, sabe? De uma certa, acho que a grande questão é a gente não ficar estanque ou paralisado ou engessado, mas realmente a avaliação nos permitir movimento. Talvez essa seja uma questão, assim, que fica para mim, assim. Massa. E engraçado, por falar nisso, eu estou avaliando nesse momento aqui o que é que a gente está fazendo, como é que a gente está levando a discussão, e eu estou achando massa porque cada um tem um ponto de vista um pouco diferente, mas que se complementa, né? Lu falou agora um pouco da questão objetividade versus subjetividade. Realmente, para você ter às vezes ser justo, né? Dentro de um grupo, você tem que ser um pouco mais objetivo, né? Mas dependendo do que você quer avaliar, você pode ser mais subjetivo. É muito relativa a questão da avaliação, e a gente está se avaliando constantemente, né? Então, isso acaba levando a gente a perceber que avaliar um processo, na verdade, contínuo. Lu falou uma coisa interessante, no conselho de classe, quando eu participava, a gente levava em consideração a nota, mas a gente levava em consideração também como era o aluno, como era o comportamento do aluno dentro da sala de aula. Então, a gente trazia isso para a reunião. Então, quer queira, quer não, a gente tinha avaliação objetiva da nota, mas a gente fazia uma avaliação um pouco subjetiva para saber se aquele aluno, esse aluno merece essa pontuação a mais que eu dei a ele, ele participava, ele é um aluno que passava a aula dormindo, conversava demais, atrapalhava, desleixado. A gente chegou para conversar com ele para saber se estava tendo algum problema. Então, a gente começa a ter a nossa avaliação, que a gente faz, junto com a avaliação objetiva. E, a partir daí, a gente pode realmente ter uma visão mais ampla, né? E não ficar focado só em métricas específicas, né, numéricas, como a questão de gerar nota, porque a gente sempre busca a avaliação ser transformada numa nota, onde a gente devia transformar a avaliação num conceito, que é algo muito mais abrangente, mas aí seria um spoiler de próximos episódios. Mas alguém quer falar alguma coisa aí a mais? Rodrigo, eu arrisco a dizer ainda que a gente devia transformar a avaliação em ações. Porque o que a gente faz, a gente transforma uma avaliação em nota. Mas aí, beleza, acabou, paralisou, né? O que a gente poderia fazer? Eu acho que isso pode ser assunto para o próximo episódio, mas eu acho que uma coisa que a Lu trouxe para a gente que é muito relevante é como que a gente faz com que a avaliação motive a mudança e não paralise o aluno. Porque muita gente que reprovou uma matéria vai lembrar disso, para sempre, vai sempre achar que ele é péssimo naquele assunto. Então, como que a gente faz com que a avaliação motive, ao invés de paralisar? Eu acho que esse é assunto para outro podcast, mas eu acho que esse é a chave, assim, para a gente pensar nos métodos de avaliação em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente estava falando aqui, eu fiquei pensando assim,
e em que momento a gente avalia a avaliação, né? Porque às vezes a gente está usando o mesmo método há muito tempo, imaginando que a Isabel, que tinha 8 anos, ainda é a mesma Isabel com 20 anos. Então, tipo, se essa avaliação funcionou para ela naquele momento, ela vai seguir funcionando naquele outro momento. E eu penso muito nisso, fazendo uma analogia, quando a gente faz avaliações com plantas, que é o que eu faria, o que eu fazia na universidade, quando a gente fazia em tempos diferentes, no verão, no inverno, na primavera, no outono, no início, no final do ano. Então, quando que a gente avalia as avaliações? Também pode ser um tema para a gente ir pensando aí nas nossas próximas conversas, e podem deixar perguntas aí depois abaixo da descrição aí do vídeo. Pois é, tá vendo que no começo eu já disse que a gente não saberia quantos episódios seriam, tá vendo? Eu acho que é 3, 4, a gente tava em discussão, e tá aparentando que vai ser uns 5 episódios, vai ser uma série, vai ser uma websérie, assim. Daqui a pouco a gente vira o Netflix. Mas, então, o que acontece? A gente percebeu que quanto mais a gente cutuca sobre a avaliação, quando a gente fala de avaliação, a gente percebe como é complexo isso. Como é difícil avaliar. Porque até avaliar a avaliação é difícil. Para a gente saber se é o momento certo, se as pessoas têm a compreensão daquilo ali. Não adianta a gente querer achar que a mesma forma de avaliação se aplica a um determinado grupo, né? Então, quem sabe a gente pode usar diversas formas de avaliação para poder ter um parâmetro, ter uma visão mais legal do todo, né? Então, falando educacionalmente, falando de vários outros âmbitos, né? A gente não pode deixar que a avaliação trave o processo, né? Deixar ela complexa, fazer com que os alunos fiquem desesperados e sem estar inspirados, né? Porque eu ia falar a palavra, não sei se existe. Mas, em relação a isso, a gente não pode traumatizar o coitado. O processo de avaliação ele não pode ser traumatizante, né? Porque a ideia é direcionar o aluno para um caminho legal, tentar inspirar. Será que existem formas de avaliação que inspirem o aluno? Pois é. Então, viram aí a quantidade de coisas que a gente vai conversar. Isso é só uma besteirinha, do que vem por aí, para chamar a atenção de vocês. E é óbvio que vocês também podem deixar aí, tá? Aí embaixo, nos recadinhos, temas também envolvendo avaliação, para que a gente possa discutir aqui. E quem sabe você também, colocando ideia legal, pode ser até convidado a participar aqui. Olha, vê, né? O grupo é grande, mas sempre cabe mais um, tem feito coração de mãe, né? Então, vai que você também vem participar aqui com a gente, tá? Então, Lara quer dar uma palavrinha aí. Fala aí, Lara. Última mensagem, que essa conversa me tocou muito e eu tô com uma pulga atrás na orelha aqui pensando. Vou deixar uma pergunta para todo mundo. Para você saber se avaliação é muito importante, pensa o seguinte: se você soubesse que tiraria 10 no semestre, você teria se empenhado tanto? É isso, eu acho que minha última fala seria essa. A gente entendeu a importância da avaliação pensando nisso. Se você já soubesse que ia ter 10 no fim do ano, você teria trabalhado tanto? Mas isso pode ser assunto para as respostas para os próximos episódios. Obrigada, adorei nosso papo hoje. Pois é. Então, isso é interessante, né? Será que vale a pena? O que é que vale mais a pena, o resultado ou a jornada? É uma questão interessante que a Lara levantou aí, né? E, novamente, gente, acompanha, curte, esculhamba também. Gostei não, tá uma porcaria. Pode dizer também que isso é como a gente acata críticas também, tá? São muito bem-vindas. Mas participe, assista, vá atrás. Esse é o nosso 16º, né? O início de uma sériezinha, mas é o nosso equivalente ao nosso 16º episódio, tá? Então, acompanha, tá? E outra, acompanha também no Instagram. A gente está lá no Coletivo.escola, tem trechos de videozinhos lá, tem dicas legais. Quem sabe a gente vai colocar no Instagram algumas dicas mais à frente de como avaliar, quais formas de avaliação, tá? Então vai estar tudo lá para você e a gente quer que você venha com a gente nessa viagem muito louca, que é discutir sobre educação, criatividade, né, habilidade do futuro, tá? Então tudo tem aqui. É uma mistura grande, tá bom? Então, até a próxima e acompanha a gente, que avaliar é importante e a gente percebeu isso, tá bom? Abraço a todos, tchau!